A gravação foi iniciada. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos dois processos em pauta, auto de infração número 4088579, Caiuá Distribuição de Energia S.A., e auto de infração número 4135059, Daniela Cristina Souza Santos Eireli. Temos o patrono o Dr. André Ricardo, que vai fazer a sustentação oral do processo da Caiuá Distribuição de Energia, de relatoria do Dr. Adolfo Bergamini. Doutor André, dispensa a leitura do relatório, basta um resumo da acusação. Ok, então, doutor Bergamini. Fabiane, você poderia só, por gentileza, abrir a fase de edição de voto, por favor? Primeiro, antes de editar o voto, eu preciso gravar a sustentação oral. Não abre aqui, então eu vou registrar a sustentação oral primeiro, tá? Agora foi. Vou fazer a leitura da acusação fiscal. Enquanto o advogado faz a defesa oral, eu faço a edição. Então, a acusação fiscal é a seguinte: é um item só, que versa sobre crédito indevido de ativo imobilizado. Segue a descrição. Item 1. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de 600 e poucos mil reais no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, conforme especificado no demonstrativo anexo, a título de apropriação de crédito para entrada de bens empregados em áreas não operacionais /comerciais, integrados ao ativo imobilizado e empregados em atividades alheias às da empresa, distribuição de energia elétrica, ou destinados ao seu próprio uso e consumo, não se prestando para fins de aplicação do princípio da não coletividade, conforme se comprova pelos documentos juntados. É esta a acusação fiscal. Doutor André. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, senhor ilustre relator, representante fiscal, demais presentes. Como o relator disse, a Caiuá, atual nome dela é Energisa, tá? É uma distribuidora de energia elétrica e que teve glosado seus créditos de ICMS relativo aos bens utilizados para a instalação de redes elétricas, para a distribuição de energia elétrica, né? Eu me permito aqui, eu vou fazer um breve esclarecimento só como funciona o processo de distribuição de energia elétrica. Pode até parecer um pouco óbvio, mas eu acho que são detalhes importantes para o julgamento da causa, tá? O primeiro ponto a ser esclarecido é que, segundo a acusação fiscal, acusa-se que esses itens, né, que compõem aqui a autuação fiscal, não teriam relação ou vinculação com a atividade comercial de fornecimento de energia, tá? O fornecimento de energia, como nós sabemos nas nossas casas, nós compramos energia elétrica, então ela é uma mercadoria e há tributação de ICMS na venda dessa mercadoria. Qual é o meio pelo qual se distribui energia elétrica? Isso não é São Paulo, isso é no país e no mundo inteiro. É por meio das redes elétricas, tá? E as redes elétricas, não existe uma loja, vamos dizer assim, um fornecedor de rede elétrica.
pelo tamanho, pelo porte, pela estrutura, pelas necessidades técnicas e pela variabilidade dessas redes, elas são instaladas e montadas pelas distribuidoras. Tá? Então, como é que ela é instalada conforme a necessidade? Por exemplo, você tem bairros de alta ocupação, você precisa de transformadores mais potentes, cabos mais potentes, isoladores adequados, toda uma estrutura adequada para aquela potência e consumo. Você tem bairros mais distantes, menos populosos, você tem transformadores menores, cabos menores. Então, toda estrutura é dimensionada conforme a região que ela ocupa e outros aspectos técnicos. Então, tudo isso é variável e é montável, mas embora variável, existem padrões técnicos a serem seguidos. No processo, nós juntamos farta documentação técnica, mostrando que a construção de redes elétricas, ela não é algo aleatório. Ela segue padrões rígidos definidos não só pela BNT, como também pela própria ANEEL e padrões técnicos da própria empresa. Então, assim, eu tenho modelos que devem ser seguidos. E esses modelos de construção de linha são, por exemplo, eu tenho X cabos, X cruzetas, X número de parafuso, alça, fios, isoladores. Eu tenho toda uma sorte de equipamentos que são necessários e indissociáveis da construção daquela linha. Tá? Então, quando vem a acusação fiscal e aponta para dizer que, olha, eu tenho aqui elementos, por exemplo, um isolador, esse isolador não participa da rede elétrica. E aí o argumento é o seguinte, porque se eu retirar o isolador, eu não interrompo imediatamente o fornecimento, com todas as vênias, isso evidencia um desconhecimento do que como funciona uma rede elétrica, porque ela precisa funcionar em condições de segurança. Uma rede elétrica, e nós estamos falando aqui de energia, ela não pode ser feita, não, isso eu coloco, isso não. Ela é um todo, porque eu só forneço energia em condições de segurança. E aqui, senhores, endereçando um pouquinho mais no detalhe do auto de infração em particular, se me permitem fazer referência aqui às folhas 37968 ao final, e aí, em sequência, se vocês fizeram a gentileza de dar uma olhadinha, lá nós tomamos o cuidado de listar percentualmente em valores no auto de infração todos os itens que foram abrangidos por essa autuação fiscal. Tá? Eu gostaria de destacar aqui apenas para deixar mais claro, 2 itens abrangem quase 90% da autuação fiscal. Quais são esses itens? Cabos elétricos e medidor. Aqui eu tenho toda a variedade de cabos, tá? Tá classificado como cabo, mas se descer na linha, na planilha mesmo, tem uma variedade enorme de cabos, né? Cabos multiplexados, cabos duplos, cabos com cobre, cabos com aço, enfim. Mas aqui nós todos classificamos como cabos, tá? E medidores. Então, eu tenho dentro dessa acusação fiscal, no sentido de que os bens não participam do processo comercial e não têm vinculação com o fornecimento de energia elétrica, destaco medidores e cabos. Aqui, realmente, espanta como que se pode afirmar que cabos elétricos de fornecimento de energia não têm relação com fornecimento. Tá? Porque sem cabo eu não forneço, simples assim. Sem cabos elétricos, tudo isso que nós vemos nas ruas, eles só existem, né? O que enfeiam nossas ruas, aliás, só existe porque eu preciso disso para fornecer energia. Sem cabo eu não forneço energia. E existe um outro argumento que é utilizado na acusação fiscal, dizendo assim, não, mas são itens de manutenção. Mas espera aí, vamos lá. Cabos não estão sujeitos à manutenção. Porque cabos elétricos, ou ele é uma unidade. Você não faz uma manutenção de cabo, do cabo em si mesmo. E aqui eu estou falando de cabo. Eu não e ainda que exista potencialmente uma manutenção de cabo, eu não uso cabo para fazer manutenção de cabo.
cabos são substituídos. Cabos, eu não uso cabo para manutenção de outro cabo. Cabo eu substituo. O cabo aqui, senhores, vou fazer uma analogia, é como um carro. Né? Eu posso fazer a manutenção do carro, é verdade, mas eu não uso um outro carro para fazer a manutenção do outro carro. O que eu faço? Se eu tenho um carro, eu substituo o outro carro. E aqui é exatamente a situação. Os cabos que estão no ativo mobilizados da empresa e foram destinados para o fornecimento de energia são cabos que são ativados. Todos os cabos são ativados. Tá? E, pegando o percentual, acho que é 20% aqui, não, 20% da glosa fiscal são cabos de fornecimento de energia elétrica, em sua grande variedade. Então, afirmar que cabos são destinados à manutenção com todo o respeito, os cabos são sempre ativados, porque são sempre cabos novos. O cabo eu substituo, eu tiro um cabo e ponho o outro. O outro é novo, o outro é ativado. Porque quanto dura um cabo? Anos. Não nós sabemos que o critério de ativação é para mais de 12 meses. Dura anos. Então, são bens de longuíssima duração. Outro aspecto, medidores, que é a maior parte da glosa fiscal aqui. Medidores. Afirma-se também, não, os bens não são vinculados à atividade comercial. Senhor, se eu vendo energia, como é que eu posso cobrar a energia se eu não meço a energia? É como, imagina se eu fosse um açougue. Eu entrego carne. Como é que se cobra a carne? Pesando a carne. Se eu não peso a carne, eu não consigo cobrar a carne. A balança, a medição da carne pelo peso, é importante para a atividade comercial? É importante, porque eu não posso pegar um negócio na mão e falar, eu acho mais ou menos. A energia elétrica, um bem imaterial por excelência, é a mesma forma. Eu não consigo, como é que eu cobro energia elétrica se eu não meço a energia elétrica? Meço não só por questões de segurança e estabilidade da rede, né, porque aqui também tem variedade de medidores, mas meço também para a própria venda. E se eu meço errado, os consumidores reclamam a empresa tem centenas de reclamações, às vezes, quebra um medidor, alguma coisa. Não, você mediu errado aqui na conta da minha energia, essa conta não está certa, o medidor está errado. Por quê? Porque o medidor é o elemento que quantifica a energia elétrica que eu estou vendendo. Se ela quantifica, não só para emissão de nota para fatura, como é que um medidor pode não ser vinculado à atividade comercial? Na forma do artigo 66 do regulamento do ICMS. De que modo? E outra questão também, medidores, a alegação de manutenção. Eu tenho manutenção de medidores? Se eu tenho no meu ativo imobilizado um medidor, que é um equipamento completo e acabado, assim como o cabo, esse medidor, ele substitui outros medidores. Ele não faz manutenção de outros medidores. Eu troco o medidor quebrado por um medidor novo. Ou amplio a rede, não só tem ampliação de rede. Né? Lugares onde não tem energia, eu coloco esse medidor. Então, senhores, aqui eu quero deixar que pelos dois itens que pegam quase 90% do alto, medidores e cabos, é impossível a utilização de medidor e cabo para manutenção de medidor e cabo. Eles são itens completos e acabados que substituem os outros. Então, eles são, por essas razões, e a toda evidência, com todo respeito, bens sem os quais eu simplesmente, no cabo, por evidente, eu não consigo fornecer energia elétrica. E, no caso do medidor, eu não consigo mensurar a energia elétrica que eu tenho que cobrar. Se eu vendo, eu preciso medir. Para cobrar, eu preciso medir. Meço pelo qual? Pelo equipamento que é indissociável, que é o medidor. Então, senhores, aqui, na realidade, no mérito, esses dois pontos que eu quero chamar a atenção e pedir o reconhecimento da legitimidade dos créditos de ICMS.
Um outro aspecto final aqui, gostaria de chamar a atenção apenas, é que há discussão nesses autos da alegação de juros acima da taxa Selic, o qual, acho que acredito que foi semana passada, até participei da sessão da Câmara Superior, em que revogou-se as súmulas da Câmara Superior que tratavam sobre a questão de juros, né? No sentido, eu confesso que eu não acompanhei a publicação, não sei se houve a publicação de uma nova súmula já ou não, mas o tema me parece pacificado no sentido de reconhecer a limitação dos juros à taxa Selic, e esse é um dos pedidos do nosso recurso ordinário. Então, agradeço a atenção, fico à disposição e pedimos aqui o provimento integral do recurso ordinário. Obrigada, doutor André. Alguém tem algum questionamento para o patrono da recorrente, doutora Mara? Não. Doutor Bergamini? Não, nenhum. Não. Doutor Aldo? Representante fiscal, doutor Tony? Também nenhum questionamento. Nenhum questionamento. Então, vamos passar à leitura do voto, doutor Bergamini. Pois não. Bom, eu não vou fazer a leitura completa pela extensão, vou resumir os pontos e se tiver alguma dúvida eu respondo. De início, ela faz uma preliminar de nulidade de decisão recorrida por falta de análise de defesa, por falta de motivação. Me parece que a acusação fiscal está bem instruída, não há nenhum vício, nenhum defeito e afasta da nulidade. Também afasta a decadência alegada. O contribuinte pretende aplicar o 150, parágrafo 4º, para a decadência de crédito devido. Eu afasto essa alegação em função da nossa súmula 9, né, que é de observância obrigatória por nós, no sentido de que o crédito indevido tem a sua decadência contada a partir do 173, inciso 1. Com relação ao mérito, eu inicio meu voto fazendo considerações abstratas sobre o que é um ativo mobilizado, a partir da Lei 6.404, pronunciamento do CPC 27, o RIR de 2018, e concluo que o imobilizado pode ser imobilizado se ele servir para a manutenção da atividade da empresa, se for provável que a empresa ofira futuros benefícios econômicos em decorrência da sua utilização, se o custo do ativo puder ser medido de forma confiável, se o seu valor de aquisição for igual ou maior a R$ 1.200 e se sua vida útil for superior a 1 ano. E aí faço as considerações a respeito da DNCAT 1 de 2002 de 2000, sobre crédito de ativo imobilizado, que é a necessidade de participação do imobilizado nas atividades tributáveis da empresa. Então, essas são as considerações genéricas e abstratas que eu faço no voto a respeito do que é um imobilizado creditável. Indo ao caso concreto, eu concluo que o contribuinte teve sucesso em demonstrar como funciona um sistema de distribuição de energia elétrica, como que as partes, peças sobressalentes que ele adquiriu participam dos equipamentos. E em relação ao ponto controvertido colocado na decisão de primeira instância mais de uma vez, a decisão fala o seguinte, que alguns itens poderiam ser imobilizados se fossem adquiridos conjuntamente com o próprio bem, com o próprio equipamento. Sobre esse ponto, eu discordo da decisão de primeira instância, porque o item 8 do pronunciamento do CPC 27, e esse pronunciamento contábil é o que versa sobre ativo imobilizado, ele fala o seguinte: sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período, que é o caso. Mas ele coloca um outro ponto. Da mesma forma, ou seja, além dessa hipótese de uso por mais de um ano, ele fala, da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. Então, eu concluí que os itens
classificados ou descritos nos documentos de defesa e da Fundação Fiscal, que são os cruzetes, os cabos, etc., eles só podem ser utilizados no sistema de distribuição de energia elétrica, via cabos, cabeamento, equipamento e tudo mais, porque essa é a função principal desses bens adquiridos. Então, olhando o item 8 do CPC 27, fica desconstruído o argumento da primeira instância, no sentido de que deveria ter sido adquirido com o próprio bem para que fosse imobilizado. Então, olhando os dizeres das NCARs 1 de 2000 e 2 de 2000, bem como as normas aplicáveis a ativo imobilizado, eu concluo que o que tem procedência é o crédito apropriado pelo contribuinte e, nesse sentido, eu conheço do ordinário e dou-lhe provimento para afastar a acusação fiscal. Esse é o teor do meu voto. Se tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer. Obrigada, doutor Bergamini. Doutora Mara. Eu acompanho o relator. Doutor Aldo. Eu estava analisando aqui o processo, né, e o bem dado voto do doutor Adolfo, e me surgiram aqui algumas dúvidas, porque acho que nem tanto em relação ao voto dele, que está muito bom, muito conciso, mas em relação mesmo à classificação dos bens, eu estou tentando localizar aqui exatamente essa planilha que a recorrente apresentou, tal como se encontra, ela está em folhas. Eu posso dizer, tá? 379... 37969 e 37971. Isso, Então, exato. é que nessa planilha 379... Já é logo no início aqui do último volume. Nessa planilha aqui, muito didática, aliás, parabéns assim, pela inclusão dela, até porque o demonstrativo de folhas 10.571, ele indica os bens, mas ele não pormenoriza, né? não classifica. Essa classificação ela é extremamente relevante. Realmente há itens que parecem, num primeiro momento, né, como passíveis de serem instrumentais do ativo imobilizado, né? O melhor exemplo aí foi o que o doutor falou, que é o cabo. Mas há outros também que... E aí e aqui eu peguei alguns, tá? Eu pensei, até porque a gente está na fase de debate e a gente não quero me estender muito, né? Que, por exemplo, aqui consta amarração que tomou crédito de R$ 804, equipamento de informática que tomou crédito de R$ 533, edificação de construção que tomou crédito de R$ 10. Eu acho o seguinte, eu acho que na planilha, né, e aí eu estou adotando ela como a realidade do demonstrativo de folhas 10.571, porque não houve nenhuma manifestação contrária, seja do órgão julgador, seja do próprio AFRE que autuou, como realidade. É que, da mesma forma que há itens em que a controvérsia está praticamente dirimida, né? E aí eu até tomo a liberdade de falar que o item de cabo, ele me parece realmente, no primeiro momento, como instrumental do ativo imobilizado e merece o crédito, ainda mais porque o próprio fiscal não teve a oportunidade de contraditar na época própria. Esses itens que eu falei também, eles parecem, no primeiro momento, para mim, como não passíveis de aproveitamento, exatamente, como não passíveis de aproveitamento, porque eles estão claramente, para mim, destinados ou a uso e consumo, ou efetivamente a um outro tipo de imobilizado que não daria crédito. Só que, assim, nesse primeiro momento, eu acho também que fica difícil de fazer uma preferência nesse caso para poder lançar um voto agora, porque realmente, como o doutor Adolfo falou, é um tema muito complexo, mas no primeiro momento eu estou inclinado para fazer uma conversão em diligência, até para que o próprio colega que autuou informe se a exclusão de ofício do julgador está correta, porque, na realidade, ele só mencionou 4 itens na manifestação dele, e daí em diante o julgador tirou o item, né? Sem ele mesmo excluir esses itens da planilha. E outras coisas mais, incluindo até juntar uma planilha.
Não sei se é o caso aí, parece que a representação fiscal, o doutor Antônio vai pedir vista, né? Se a doutora Fabiane também quiser pedir vista a respeito, ou eu mesmo peço vista, aí eu acho que eu acho importante dar uma analisada nisso, porque senão é que tem algum item aqui que parece para mim que não daria direito a esse crédito, entendeu? Na planilha tal qual apresentada pelo recorrente. É só que eu trago assim para enriquecer o debate do julgamento. Eu acho importante um voto vista, seja da Fabiane, seja do Aldo, ou mesmo um parecer vista do Tony, porque são muitos itens, são um processo de mais de 30 mil folhas, são os itens, os SKUs, né, a quantidade de espécies diferentes são grandes, de itens. Então, alguma coisa pode ter passado, como o Aldo colocou, que de informática, né? Pode ter passado alguma coisa. Tenho convicção de que o grosso eu aprendi no meu voto, que são os cabos, que são os cruzetes, né, que fazem parte do sistema de distribuição. Mas um double check seria válido. Não sei se o vista do Aldo, já que ele está assistindo o Biomar, não sei se ele volta rápido ou não. Esse da Fabiane ou se do Tony apenas. O doutor Adolfo, desculpa só interromper, né, mais uma vez, a questão toda, né, que eu estou substituindo o doutor Belmar nessa audiência e na audiência da semana que vem. Eu até acredito que pedindo vistas eu talvez conseguisse devolver, só que antes da audiência eu estava falando da dificuldade de... Talvez aí só se em outro momento eu devolvesse, né? Ou o ponto é que eu vou tirar férias sexta-feira, 3 semanas fora. E só pode voltar para a vista quando estiver presente, entendeu? E nesse caso eu também tiro férias, se eu não me engano, 13 de julho, e aí eu fico um mês fora. Talvez aí... a bem da sessão, eu acho melhor que fosse ou a Fabiana ou o Tony para fazer isso, porque o doutor Aldo depois ele teria que ter algum dos representantes da Fazenda, dos julgadores da Fazenda, para substituir, entendeu? Então, só na falta ou da Fabiana ou do Belmar, que seria eu acho que seria o Tony, como representante pode vir vista, claro, mas se a Fabiana pudesse pedir também, porque, em sendo o caso, conforme for na volta da sessão, eu posso acompanhar a Fabiane no voto na exclusão de alguns itens, por exemplo, né? Então, ficaria mais funcional, se não apenas o Tony, mas também a Fabiane pedir vista. Perfeito. Sim, obrigada a todos. Doutor Tony, quer se pronunciar? Talvez a sugestão do doutor Aldo de baixar em diligência para que o fiscal autuante se manifestasse sobre essa tabela de folhas 10.000 e pouco, marquei aqui, agora sumiu, 10.571, né? Que tem muitos itens, inclusive aqueles afastados na decisão de primeira instância, talvez seja útil para qualquer uma das manifestações que venha posteriormente, né? Que realmente, como o doutor Bergamini falou, no voto como sempre, muito bem fundamentado, é uma questão enjoada, né? Uma questão que requer bastante detalhamento e atenção. Então, talvez o subsídio do fiscal autuante, no sentido de colocar, pelo menos para nós, a opinião dele a respeito dessa tabela, talvez seja útil para que, na sequência, a gente possa ter uma visão mais detalhada de toda essa questão. Agora, se não for esse caso de baixar em diligência, eu posso pegar em vista também, não há problema nenhum, até o dia 30, eu devolveria esse processo. Acho que o voto para baixar a diligência agora, acho que nem tem como fazer. Talvez o ideal seria sair em vista com vocês dois, e aí vocês trazem, eventualmente, a proposta de diligência ou não. Senhora presidente, posso só manifestar uma questão de ordem? Sim. O feito, esse processo, em primeiro grau, já houve diligência e já houve manifestação da própria fiscalização no sentido de reconhecer parte dos créditos. Inclusive, nessa própria petição que eu faço a lista, se você subir um pouquinho, eu faço menção
a própria manifestação do fiscal, em qual ele excluiu alguns itens, transformadores, por exemplo. E o que eu chamo a atenção na petição é que, embora ele tenha afirmado a exclusão, alguns desses itens permaneceram na acusação. Então, ele afirma, olha, reconheço o crédito, mas manteve. E aí eu chamei atenção para isso, porque nós olhamos o relatório. Então, voltando-se um pouquinho no processo, só para deixar claro para a turma, já houve uma diligência, já houve um reconhecimento parcial, já houve uma exclusão de alguns itens, e o que está aqui hoje é o que é remanescente dessa diligência anterior. Obrigada, doutor André. Doutor Tony, então, confirma o pedido de vistas? Vou confirmar, então, no sistema. Só um minutinho. Obrigada. Pronto, confirmei. Apareceu aí? Ainda não. Processando. Para mim, aparece aqui como aguardando a aprovação do presidente. Está um pouco lento aqui. Vamos aguardar. Sim, agora sim. Concedida. Ótimo. Então, doutor André, o processo saiu em vistas para representação fiscal, ok? Tá certo. Agradeço, doutores, fico à disposição e bom julgamento. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, até mais. Agora vamos para o segundo processo. Meu sistema aqui está um pouco lento. O segundo processo é o AIN 4135059, Daniela Cristina Souza Santos Eireli, de minha relatoria. Eu vou registrar. Só um segundo, para mim, o Caio A ainda aparece como um debate, não apareceu finalizado. Ah, então não atualizou aqui, vou voltar então. Para mim agora aparece encerrado, né? Encerrou. Sim, agora foi. Sim. Agora sim. Ok, vou editar o meu voto, só um minuto.
Bom, eu registrei o meu voto. Esse auto de infração, ele não teve o conhecimento da defesa apresentada pela autuada por ter sido intempestiva. O julgamento de primeira instância considerou o não conhecimento da defesa e pediu o encaminhamento dos autos para ratificação do delegado regional tributário. Eu analisei os autos e, de fato, a defesa foi apresentada intempestivamente. Eu estou concordando com o pedido da Diretoria da Representação Fiscal pelo não conhecimento do recurso, que não há matéria devolvida para o julgamento aqui na nossa Câmara, e o meu voto é pelo não conhecimento do recurso ordinário e pela remessa dos autos para a ratificação do delegado regional tributário. Em debate. Bem, eu vou agradecer aí o relatório muito bom da doutora Fabiane, mas eu queria dar uma preferência em relação à mudança aí do que seria o não conhecimento do recurso, para trocar ele para parcialmente conhecido, porque eu estou entendendo que houve a devolução, sim, da matéria, porque não se tratou simplesmente de uma defesa intempestiva, mas sim uma defesa intempestiva com uma alegação de justa causa. E aí, lá, mesclando os artigos 29 e 47 da 13457, para mim seria o caso, sim, de conhecer do recurso, parcialmente, apenas nesse detalhe, né? E, de qualquer forma, não provimento dele, né? No final das contas, dá quase o mesmo efeito prático, né? Não havendo novo recurso, vai devolver para o delegado para ratificar, porque as alegações dele, no que dizem respeito ao escritório de contabilidade estar na fase vermelha da pandemia, não parecem se sustentar, porque não havia fase vermelha declarada, decretada, enfim, por meio de decreto municipal, tanto na cidade de Caraguatatuba, que é o endereço do contabilista, conforme folha 2775, como também na cidade de São José dos Campos, que eu só incluí aqui para poder ter mais elementos, né? E ainda que houvesse essa suposta fase vermelha alegada, né? Aí eu também adoto um pouco as razões lá do julgador de piso. Os argumentos vieram sem maiores provas e sem nenhum esclarecimento de como essa suposta restrição, que seria a fase vermelha, teria impactado essas atividades do escritório de contabilidade. Então, assim, eu acho que é só um voto, assim, aí eu submeto para que o pessoal dê uma analisada e tudo mais. Eu já estou com ele, inclusive, pronto aqui, só mesmo precisaria de um minutinho para fazer uma edição básica, se todos estiverem de acordo. Sim, doutor Aldo, o senhor quer pedir uma preferência? Sim. De fato, eu também analisei essa alegação de justa causa, informando sobre o DEC, sobre a suspensão das atividades em virtude da pandemia, e concluí pelo não conhecimento, mas concordo que poderia ser conhecido quanto à tempestividade e não conhecido quanto às alegações de mérito. Doutora Mara, alguma observação? Não, eu concordo com o doutor Aldo, que, na verdade, a gente deveria conhecer parcialmente, porque a preliminar, vamos dizer assim, ela foi julgada no mérito, né? E ela precisava ser julgada. O que a gente não pode julgar é a partir do momento que não conhece, não acolhe a preliminar, a gente não pode julgar o mérito. Então, por isso eu concordo com o doutor Aldo. Doutor Bergamini? Eu também concordo, porque o recurso ordinário seria não conhecido se ele, o ordinário, fosse intempestivo.
Mas a intempestividade não está longe da área, está na defesa, né? Então, eu acompanho a Mari e o Aldo, no sentido de que tem que ser conhecido e não provido. Obrigada. Doutor Tony, alguma observação? Nenhuma observação, senhora presidente. Ok, eu vou conceder o voto de preferência para o doutor Aldo, e logo após eu faço uma preferência também acompanhando o doutor Aldo. Eu posso solicitar aqui a... Sim, por favor. Doutora Fabiane. Sim. Desculpe a minha ignorância, porque esse é o meu primeiro voto aqui. Ele, quando menciona aqui, eu já lancei a ementa, já lancei o relatório e voto, ele fala questão antecedente ao conhecimento. No caso, eu coloco, não há questão antecedente ao conhecimento. Sim, não há questão antecedente ao conhecimento, aí Sim. vai abrir a opção do recurso Perfeito. ordinário conhecido ou não conhecido. Aí eu coloco conhecido, obviamente, conhecido parcialmente com julgamento Conhecido, de mérito. isso. Voto do mérito. Não provido. Obrigado. Eu coloquei o voto de preferência no sistema. Obrigada. O senhor pode fazer a leitura da preferência, por favor? Você está sem áudio, João. Obrigado, doutor. Eu também vou só falar as partes mais relevantes, né? A ementa, a minha ementa fala em não demonstração da justa causa apta à prática extemporânea do ato, que foi, no caso, a intempestividade da defesa apresentada, né? Pedir preferência para melhor entender as alegações da ilustre relatora, no tocante ao não conhecimento, rendo a ela as minhas homenagens e pelo relatório bem elaborado que eu adoto. Ouso divergir uma vez que o recurso há de ser conhecido parcialmente no que tange a alegação de justa causa para intempestividade, embora não provido. Explico. Aí eu falo sobre o destaque que ela deu, que a doutora Fabiane deu no voto, né? Muito bem cuidado no sentido de ver que houve a alegação, o debate acerca da justa causa pelo julgador de piso, mas aí eu volto e digo, né? Não trata-se de defesa intempestiva, mas sim de defesa intempestiva com alegação de justa causa,
com decisão posterior desfavorável ao contribuinte, entendendo cabível recurso ordinário conforme artigo 29 e 47 da Lei 13.457 de 2009. A principal alegação aí, e aliás ele é bem sucinto, né, o recorrente, é de que, aspas, né, por conta da pandemia decorrente do novo coronavírus, Covid-19, a contabilidade da recorrente, por força da fase vermelha, não estava exercendo suas atividades. Acho que só merece só destacar esse trecho, porque toda a outra parte, né, já foi muito bem rebatido, tanto pela doutora Fabiane, quanto pelo julgador de primeira instância. Então, vamos lá, né? O recurso não comporta provimento, já que o recorrente não logrou êxito em provar a ocorrência de justa causa, entendida como tal evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impediu de praticar o ato por seu comandatário. Artigo 7º caput, parágrafo único da 13.457 de 2009. Trata-se de alegações que não merecem guarida, não só pelas razões já expostas na decisão de primeira instância e no voto da ilustre relatora, mas também pelo fato de a fase vermelha da Covid-19 na cidade de Caraguatatuba, que é o endereço do contabilista, ter se dado, de acordo com o decreto municipal, né, que está disponível na internet, é público, né, 2 dias após o término do prazo para a defesa administrativa. E se a gente ainda considerar a cidade de São José dos Campos, que é onde é o endereço do estabelecimento, né, e do escritório de assessoria jurídica que fez a defesa e o recurso, a fase vermelha se deu ainda posterior, dia 9 de março de 2021, né? De qualquer forma, ainda que tivesse fase vermelha, ou ainda que houvesse uma restrição em mobilidade de pessoas para que não pudesse acessar o escritório, enfim, acessar a procuração eletrônica, né, ter acesso a um crachá digital, entendo que não teria melhor sorte para a recorrente, porque os argumentos dela vieram sem maiores provas e esclarecimentos de como essa suposta restrição impactou, né? Eu acho que é necessário teria sido necessário um cuidado maior na apresentação das peças de recurso deles, explicando, né? E o que se vê é que ele simplesmente jogou esse argumento, né? A gente só tem uma alegação genérica, que inclusive não é feita pela contabilidade, mas só pela assessoria, né? E a alegação da assessoria jurídica é de que a contabilidade não teve acesso, tá? Então, a parte positiva é pelo conhecimento parcial do recurso, só no tocante a essa arguição, né, consagrando o efeito devolutivo, e pelo não provimento dessa parte conhecida. Esse é o voto. Obrigada, doutor Aldo. Eu registrei uma preferência, modificando o meu voto e acompanhando o doutor Aldo pelo conhecimento parcial e na parte não conhecida quanto à intempestividade da defesa não provida. Doutora Mara? Okay. Sigo com você, Fabiana, então, tá? Doutor Bergamini? Acompanhe. Alguma observação, representação fiscal? Nenhuma observação, senhora presidente. Ok, vamos à votação. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Fabiane, desculpa, Sim. eu preciso efetuar o meu voto novamente? Desculpa a minha...
Não, não. É. Eu tô encerrando o julgamento já. Tudo bem, desculpa. No final das contas, Aldo, o seu voto é o condutor. Ah, sim. É porque eu tô no primeiro mandato ainda como substituto e esse é o primeiro voto, então tá tudo muito novo. Primeiro voto e vencedor. Eu imagino assim, que para os juízes, assim, vocês com muita experiência, muito trâmite assim, né, nas câmaras e tudo, é mais um processo, mas para mim está sendo particularmente proveitoso, né? Porque eu estou aprendendo, a gente está aprendendo muito nesse voto. Sim, parabéns. Bom, Obrigado. esse segundo processo, Daniela Cristina Souza Santos Eireli, o recurso ordinário foi parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Vamos encerrar a sessão. Encerramos, então, a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 15 de junho de 2022. Bom dia a todos. Bom dia, gente.